Seguindo por aqui com o nosso Super Vitrine Revista, vamos falar de mais sobre saúde. Hoje o nosso programa está voltado para a saúde. Porque eu quero, gente, eu não, né? Toda a nossa equipe, que vocês que nos assistem todos os dias, às vezes parece clichê, né? Ah, Patrícia, falar de exercício, falar de saúde mental. Mas, gente, estamos carentes de tudo isso, entendeu? E eu falo por mim mesma, porque às vezes a gente acaba negligenciando a nossa própria saúde. Então, vocês sabiam que essa questão, por exemplo, a mental, a saúde física e mental, ela pode influenciar o desenvolvimento de vícios e também comportamentos de dependência? Então, para a gente falar mais sobre esse assunto, esmiuçar mais sobre isso, né? Sobre esses mecanismos biológicos dos vícios, da saúde feminina e também do idoso, a nossa maravilhosa farmacêutica clínica, que atua na saúde funcional integrativa, a Francine Prates está aqui com a gente. Boa tarde, Francine, que honra te receber, tudo bom contigo? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Uma alegria estar aqui com você, com todo esse pessoal, com toda a equipe. Muito obrigada pelo convite. Francine, explica para mim primeiro o que seria essa questão, por exemplo, de saúde funcional integrativa. A saúde funcional integrativa, ela traz um olhar sobre o ser humano como um todo. Né? A gente tem que sair daquele automático de pensar que somos uma parte. Ah, eu tô com dor do estômago. Ah, o problema tá só no estômago. Não. Tá tudo conectado. Então, assim, o profissional integrativo, ele olha para o seu paciente como um todo. Do ponto de vista biológico, bioquímico, né, fisiológico, mas também no meio onde esse paciente está inserido. Eu tenho que levar em consideração o estilo de vida do meu paciente, as conexões que o meu paciente faz com o mundo que o cerca, né? Tudo isso é importante. E a gente busca trazer o quê? Um equilíbrio metabólico e emocional para esse paciente. Então, é voltar às nossas origens, né? Colocar o nosso corpo em equilíbrio, recuperando a nossa essência, saindo do piloto automático e começando a entender o que o meu corpo está querendo dizer para mim. É isso que a saúde funcional faz. Que maravilha! Agora, Francine, muitas pessoas acham, julgam, né? E aí vem o julgamento, né? Que vício, por exemplo, é falta de vontade do fulano ou do ciclano, mas tem muito a ver com essa questão da saúde física e da saúde mental, porque se elas estiverem em desequilíbrio, porta de entrada para tudo isso. Isso mesmo, nós temos hoje que entender que os vícios, eles não são mecanismos única e exclusivamente mentais ou emocionais. A gente tem componentes biológicos que levam ao vício. Né? E quando a gente fala em vício, a gente não pode pensar que o vício é exclusivamente o cigarro, o álcool, drogas de abuso. Hoje a gente tem vícios que eles são comportamentais e que eles são também não considerados vícios porque eles não trazem um prejuízo muito intenso do ponto de vista social. Por exemplo, o vício em açúcar, o vício em determinados tipos de conteúdos que a gente vê, né? Então, esses vícios também trazem prejuízo, trazem dano emocional, trazem dano físico, mas eles não são considerados vícios graves por não trazerem um dano social. Mas eles comprometem a qualidade de vida da pessoa, a sua autoestima e também são porta de entrada para doenças, né, cardiovasculares, o próprio câncer, como a gente falou no bloco, né, anterior, e várias outras patologias que vêm através desses vícios. E quando a gente fala, por exemplo, da saúde feminina, né, da mulher e dos idosos, nós mulheres passamos uma gangorra de hormônios, né? Na gestação é uma coisa, depois que passa a gestação, na puberdade. Isso tudo, biologicamente falando, pode de alguma forma desenvolver, ajudar ou ser porta de entrada também para algum desenvolvimento de vícios? Pode do ponto de vista assim, quando eu estou com os meus hormônios desequilibrados, eu vou ter um desequilíbrio das minhas funções do córtex pré-frontal. Então, a nossa área do córtex pré-frontal, o nosso sistema límbico, isso é algo que a neurociência explica, né? Alguns neurotransmissores, eles vão fazer a conexão entre as minhas decisões. Então, às vezes, você está escolhendo certas coisas pensando que é você que está no comando, mas não é. É o seu piloto automático, é a dopamina. Então, quando a gente tem desequilíbrios hormonais, a gente tem uma maior facilidade de desenvolver a impulsividade. E a impulsividade
é o quê? Uma menor ação de uma parte do córtex pré-frontal que é responsável por dar para nós a noção, sabe? Isso eu posso, isso eu não posso, isso é bom, isso não. Então, tem uma área do córtex pré-frontal que vai fazer o controle do impulso. E quando a gente tem desequilíbrios hormonais, a gente tem uma maior facilidade de ter um descontrole entre a conversa que acontece entre essas duas áreas. Quando eu tenho, por exemplo, um descontrole da glicemia, que é um fator puramente biológico, quando eu tenho uma rotina de alimentação que facilita o descontrole da minha glicemia, é muito provável que eu passe o meu dia oscilando entre picos glicêmicos e momentos hipoglicêmicos. Quando eu tenho esse momento hipoglicêmico, eu vou ter uma tendência maior à impulsividade. Aquela irritação, aquele mau humor, sabe? Aquela pessoa que a gente diz, ai, mas fulano é azedo mesmo. Não é porque às vezes ele tá nesse looping, sabe? E isso é uma porta de entrada para outros vícios. Entendi. E, por exemplo, em relação a quando a gente fala de alimentação, como que a alimentação ela pode ser uma aliada em todos esses momentos para a gente? O mais importante é que a gente consiga compor a nossa alimentação pensando sempre no passado. A gente hoje vê muita tecnologia, muita novidade e muitas coisas que são hiperpalatáveis, tudo que é pronto, né? Então, quando a gente traz para a nossa alimentação alimentos mais naturais, mais ricos em vitaminas, em nutrientes, em minerais. Então, muitas vezes a gente negligencia o natural e vai para aquele ultraprocessado. O ultraprocessado, ele é rico em substâncias que vão trazer toxinas e que vão nos deixar mais impulsivos. Então, a hiperpalatabilidade dos alimentos, na verdade, gera um gatilho. Isso é um gatilho que a gente pode entender muito bem com o doce, né? Muitas pessoas referem vício em doce. E o doce ele tem dois mecanismos pelo menos distintos para reforçar o nosso desejo, né? Mas a gente trazendo uma alimentação equilibrada, mais natural possível, trazendo de volta o natural para a nossa mesa, para o nosso dia a dia, tentando desvincular as nossas emoções do alimento, né? O hábito de presentear com comida, desde criança, né? Então, a gente comer, sim, tem vontade de comer chocolate, vai comer o chocolate, mas não porque você está angustiada, ou porque você está com medo, ou porque você está estressada. Vai comer porque você está com vontade de comer. Então, é diferente, né? Isso é diferente. E também, no dia a dia, muito importante, é a gente cuidar com os carboidratos, mas não cortar, como a maioria das pessoas faz. O carboidrato não presta. É o vilão. Não, ele não é. A gente precisa dele para ter energia e disposição. Mas fazer uma composição mais inteligente. Então, eu vou misturar o meu pão com um ovinho mexido, eu vou colocar uma proteína, eu vou colocar um queijinho branco, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou ter energia e disposição ao longo de um maior período de tempo, sem fazer pico glicêmico, sem ter momentos de hipoglicemia. Então, eu vou estar menos impulsiva, menos reativa, menos estressada e com mais clareza mental. Você por trabalhar com a medicina integrativa, quando você conversa com um indivíduo, Francine, que está passando por momentos de vícios, como que você, vamos dizer assim, faz não sei se seria um diagnóstico, enfim, como que você avalia essa pessoa como um todo, porque daí não é só, tipo, retirar aquilo, não, você vai ficar sem, corta. Não tem como fazer isso, porque se fosse tão fácil assim, né? Quantas pessoas não conseguiriam se livrar de vícios, né? E muitas pessoas relatam essa dificuldade. Qual seria um primeiro passo para isso? O primeiro passo é a gente ter um acolhimento, ter um olhar que acolhe e que não julga. Porque muitas pessoas elas deixam de procurar uma ajuda especializada pela questão julgamento. Então, o acolhimento é muito importante e a gente entender o contexto desse paciente. Então, quando é um paciente que tem vício em drogas de abuso, por exemplo, álcool, ou tem uma dificuldade maior com o cigarro, questões assim,
a gente precisa de um acompanhamento de uma equipe multi. E isso a saúde funcional integrativa busca muito essa riqueza de contar com vários profissionais envolvidos no processo. Então, a gente entende que precisamos de vários mecanismos para tirar o paciente dessa situação. Casos assim vão necessitar do auxílio de um psicólogo, um psicanalista, de repente, né? Um psiquiatra, porque a gente vai ter ali um mecanismo bioquímico muito forte envolvido. Então, vai ser necessário o uso de medicamentos e precisa de um profissional, de um médico, para estar acompanhando esse processo. Quando são situações mais corriqueiras, na minha prática clínica, por exemplo, geralmente são pessoas que têm vício em alguns tipos de alimento ou em alguns comportamentos que alimentam a ansiedade, que alimentam o estresse, a procrastinação. Nesse caso, além de ter essa visão acolhedora e entender o contexto do meu paciente, como que é o dia a dia dele, eu preciso fazer uma avaliação rigorosa dos padrões bioquímicos. Eu preciso separar o que é do corpo. Então, tem alguma disfunção hormonal? Vamos investigar através de exames, né? Então, a gente solicita os exames, investiga a parte bioquímica, hormonal, nutricional, as vitaminas, os minerais, tudo que está envolvido no processo, né, do funcionamento do cérebro. E também os hábitos, e aí a gente vai utilizar as ferramentas da neurociência para ajudar essa pessoa a trocar esse hábito por algo saudável. E isso são vários passos, né? Não é assim de uma hora para outra. É uma caminhada. Não tem uma receitinha de bolo, digamos assim. Cada indivíduo é único, né? E tem as suas especificidades. Muito obrigada, viu, Francine, pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, te manda uma perguntinha lá. Vai lá. Muito obrigada, então, pelo convite. O meu Instagram é doutora Francine Prates e fico à disposição, né? Dúvidas sobre saúde funcional, sobre os atendimentos, qualquer tipo de dúvida, pode mandar lá que eu respondo com muito carinho. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Excelente final de semana, viu? Obrigada igualmente.